retornamos para mais uma aula de português, onde nós estamos trabalhando brincadeiras de ontem, brincadeiras de hoje. Esses tipos de brincadeira, hoje dificilmente nós vemos as crianças brincarem, né? Geralmente as crianças estão mais antenadas com a parte eletrônica, com a parte de computador, tablet, né? Então essa brincadeira aí é escravo de Jó, onde brincava-se de duas pessoas. No nosso livro tem a musiquinha que acompanhava. Deixa eu dar só uma olhadinha na página, que tem a página, que é na página 48, onde fala das cantigas de rodas, que também são brincadeiras, certo? Então, são brincadeiras antigas que é legal fazer atualmente, tá certo? Procurem a musiquinha na página 48, que é a musiquinha que as crianças estão cantando aqui para brincar. Falamos dos brinquedos antigos, né, que alguns brinquedos existem há muito tempo e que as crianças em todos os lugares do mundo, né, de diferentes épocas, se divertem ainda com eles, né, com os brinquedos. As bonecas, segundo os estudiosos, são dos brinquedos mais antigos, né? E no século XVIII ela se tornou, né, brinquedo infantil, ela se popularizou como brinquedo infantil. Aqui nós temos algumas bonecas do passado, né, esse tipo de bebezinho aqui do passado, e esses daqui são mais recentes, mas só que nós temos outras bonecas mais atuais, né, que as meninas têm contato, que fazem xixi, que comem comidinha, né, que bebem água, então, que andam. Nós temos bonecas mais atuais. Temos dois tipos de boneca de antes, as mais recentes, só que existem umas bem mais atuais, com esses movimentos que eu falei. Gênero textual, falamos sobre parlendas, falamos sobre bilhete. O que é um bilhete? O bilhete é uma mensagem simples e pequena, né, que geralmente é utilizado para informar alguém de algum acontecimento ou solicitar. Então, aqui nós temos, nessa placa aqui, nós temos um bilhete da Paulinha. Paulinha, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Então, a Paulinha, né? A Paulinha é amiga, né? E quem está escrevendo é a Juliana, ela assinou aqui embaixo, tá certo? Então, aqui é o nome da pessoa que vai receber a Paulinha, né? Aqui é a informação, né, o acontecimento, a justificativa, né? Ela vai justificar junto à professora Clarice que a Juliana não vai poder ir para a aula, né? Porque vai viajar para visitar a avó. Então, o bilhete funciona assim, ele tem que ter o nome da pessoa a que vai receber, né? Depois a gente vai explicar o passo a passo. A informação do bilhete, que no caso aqui é um acontecimento, está informando que ela vai viajar, um agradecimento, né? Assinatura e a data. Tá bem antigo, né? Ela escreveu, essa menina já está uma mocinha. Falamos também sobre o poema, né? Falamos justamente sobre o poema das bonecas, que tem na página 42. Falamos que estrofe é esse conjuntinho aqui de versos, e o que são versos, falando que estrofes são conjuntos de versos. O que são versos? São essas linhas, 1, 2, 3, 4, 5. Cada linha que compõe um conjunto, né, faz um conjunto, forma uma estrofe. Aqui nós temos 1, 2, 3, mais 3 versos, 1, 2, 3, 4, mais 4 versos, 1, 2, 3, 4, mais 4 versos, 1, 2, 3, 4 versos. Então, vocês perceberam que aqui nós temos 1, 2,
3, 4, 5 estrofes, né? Nós temos 5 estrofes com 20 versos. Os versos são essas linhazinhas aqui. Se você contar todas elas, a soma de todas elas são 20 versos, certo? Então, vamos ver a definição. Nós já falamos, esse texto nós já estudamos, no texto da página 42, a gente está fazendo revisão do conteúdo. Poema é um texto organizado em versos, que pode ou não ter rima, né? Ele tanto pode ter rima como ou não. Verso é o nome que se dá a cada linha do poema, foi o que eu falei aqui, a cada linha. E estrofe é uma sequência de versos juntos. Está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, rima é a repetição dos sons. Então, a gente vai ver aqui, ó, peteca, boneca. Então, rimou peteca com boneca. Brincavam com brigavam. Nesse poema específico tem rima, né? Então, estava com largava. E assim por diante, tá certo? Você vai encontrando as rimas do poema. Falamos também sobre as parlendas. Bilhete. Esse último que nós falamos foi o quê? Os poemas. E agora as parlendas, que são textos usados nas brincadeiras, né? Brincadeiras infantis, né? Tem rimas ou não divertidas, né? E são usados nas brincadeiras infantis. Inclusive até teve a brincadeira de um texto instrucional que foi para vocês brincarem em casa da corda-cutia. Vocês brincaram, conseguiram realizar a brincadeira junto com a família. Então, aqui nós temos outra parlenda, certo? Também muito conhecida. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, machuca a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, nessa parlenda também há rimas, né? Vocês perceberam que há rimas. Vamos rever um pouquinho sobre os símbolos, que são imagens, palavras, que nos transmite alguma informação. Aqui nós temos alguns símbolos relacionados ao trânsito, né? Nós temos as placas de regulamentações e temos as placas de advertência. Para que servem as placas de regulamentos? Elas servem para informar as pessoas sobre proibições e obrigações de comportamento quando estamos em locais públicos, né? E como nós devemos nos comportar, certo? E placas de advertência indica que como deve se comportar em algumas situações, tá certo? Então, a advertência nos orienta a como se comportar em algumas situações. Aqui nós temos placas de sinalização de obra, né, que avisa quando tem obra na pista, para você prestar atenção, serve de alerta. Então, símbolo é isso, são imagens ou palavras ou letras que transmite informações, que nos comunica alguma coisa, né? E símbolos fazem parte da nossa comunicação, assim como a fala, a escrita e as expressões, os símbolos também fazem parte da nossa comunicação. Através do símbolo, a gente sabe o que pode e o que não deve fazer, tá certo? Aqui nós temos os cuidados, né, com as roupas, alguns cuidados que nós estudamos também na nossa ficha da página 12. Tem os símbolos, os cuidados com as roupas e os cuidados com a higiene. Também um conteúdo que vocês viram, estudaram, realizaram atividade no nosso livro, tá certo? São os símbolos usados nas roupas, né, o tipo de sabão que deve ser usado, como usar.
Outros símbolos bastante conhecidos, bastante falados foram as vogais, as consoantes e o alfabeto. Vocês estudaram que as vogais são compostas de 5 letras, né? O A, o E, o I, o O e o U, certo? Que algumas letras aqui fazem parte das nossas consoantes. Algumas nós vamos falar só de algumas consoantes que a gente está conseguindo ver aqui, com exceção das vogais A, E, I, O, U. As demais letras são consoantes, como aqui nós temos, na primeira fila, nós temos o M, o T, temos S e temos R, que são consoantes. Temos o X, o T, o V, o Y, o J e o T. D, R, P, L e B. M também. Então, procure visualizar isso se você consegue identificar o que é consoante e o que é vogal, tá certo? Ah, tia, eu já sei, já estou no segundo ano, mas isso aqui é um conteúdo de revisão. Coleguinha que ainda não aprendeu, ele vai ter a oportunidade de aprender. Para você que aprendeu, que está sabendo, que está juntando sílaba, que está lendo, parabéns. Aos coleguinhas que ainda não conseguiram, só depende de você. Se esforçar um pouquinho, né? Concentrar mais, ter atenção e estudar. Então, aqui nós temos o C cedilha, o N, o Q, o L, o J, o G, o D, o Y e o K. Temos C, o R, o Z, o D e o L. Esses daqui são as nossas consoantes, mas nós também temos vogais aqui, ó. Temos o O, o E, o A. Nessa linha nós temos o I. Não estou falando as repetidas não, tá certo? Temos o U. Então, nesse quadro aqui nós temos tanto as vogais como as consoantes. E o que é que nós podemos concluir? Que o nosso alfabeto, que também são símbolos, eles são compostos de vogais e consoantes. Junto formam o nosso alfabeto. Se você acertou as letrinhas, parabéns. Se você não acertou, se você não reconhece as letrinhas, estude um pouquinho mais, tá certo? Vamos falar um pouquinho da classificação das palavras com qual número de sílaba. Nós realizamos atividades, né, relacionadas a isso também. Então, aqui nós temos palavra trissílaba. Lembra o que? Palavras com 3 sílabas. Então, aqui nós temos antena. E vocês vão perceber também que aqui eu trabalhei com palavras que tem som nasal, né? São palavras com tio, né? Que produz, né? Que tem um som nasal, né? Palavras com tio tem som nasal e palavras vogais acompanhadas de M ou M, como antena. Antena tem 3 sílabas, é uma palavra trissílabas, né? Nós temos aqui emprego, também é uma palavra com som nasal e é uma palavra trissílaba. Por que que ela é trissílaba? Porque ela tem emprego, tem 3 sílabas. Vamos falar agora das palavras monossílabas. O que vem a ser a palavra monossílaba? A palavra com uma única sílaba, certo? Nós temos aqui pão e mão. Então, pão e mão também são palavras com som nasal, que caracteriza com o tio, né? Caracterizada pelo tio. Vamos falar agora das palavras de sílabas. São as palavras com 2 sílabas. Pomba, maçã. Palavras também com 2 sílabas, são dissílabas porque tem 2 sílabas, pomba, maçã, e são palavras com som nasal. E o que vem a ser palavras polissílabas? São palavras com 4 ou mais sílabas. Nós temos aqui
engraxate. Engraxate tem 4 sílabas. Carpinteiro, também 4 sílabas. Mas a palavra polissílaba, ela se caracteriza por ter 4 ou mais sílabas. Vamos para a ficha responder algumas questões da ficha, tá certo? Então, aqui nós temos a peteca, que foi bastante falado como um brinquedo antigo, né? Que foi os índios, né? Originadas pelos índios. Então, peteca. Todo tupi, a palavra peteca, do tupi, a palavra peteca quer dizer batendo, né? Este brinquedo a gente herdou dos indígenas, né? Foram eles que usaram a matéria-prima para confeccionar, né, a peteca, e daí para cá houve uma adaptação, né? Foram colocado outro tipo de material, mas as crianças ainda brincam com ela. Eles já jogavam peteca antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil. A peteca é uma almofadinha de palha, de milho, pano, couro ou borracha com penas presas a ela. Os jogadores batem nessa almofadinha, jogando de um lado para o outro. Não vale deixar cair. Hoje o jogo se tornou-se um esporte. Nas Olimpíadas, a peteca é jogada com raquetes. Então, é uma curiosidade, né, para vocês. Vocês sabiam que nas Olimpíadas o jogo de peteca é jogado com a raquete? Para mim é novidade também. De quem herdamos a peteca? Essa brincadeira foi originada de quem? Os indígenas, né? Conforme os nossos estudos. Escreva os materiais utilizados para confeccionar uma peteca: palha de milho, pano, couro ou borracha com penas presas a ela. Então, existem várias formas de fazer, né? Com palha de milho, pano, couro ou borracha e com penas presas a ela. A palavra peteca inicia com que letra? Qual a letra que inicia a palavra peteca? P, muito bem. A primeira letra da palavra peteca é a letra P. Retire do texto outras palavras que apresentam a letra P. Então, vocês acompanharam a leitura do texto. Então, tem portugueses, palha, esporte e Olimpíadas, né? Algumas palavras, o P está no início e outras palavras estão no meio. Então, é uma letra que pode ser usada tanto no começo como no meio, né? Ou no final também. Então, vamos lá. Leia as palavras abaixo e acrescente o sinal gráfico tio quando for preciso, né? Então, para indicar que ela é uma palavra com som nasal. Então, nós temos aqui, vai acrescentar o caminhão, no caminhão, em cima do A, né? O tio. Hortelã, também em cima do A. Pavão, o tio é em cima do A também. Aviões, tio em cima do O. Bala não tem tio. Coroa não tem tio. Tobogã no A, na letra A. E melancia não tem tio. Vocês teriam que colocar o sinal gráfico tio somente onde fosse necessário, as palavras com som nasal, né? Então, vamos agora olhar a gravura, os desenhos, né? E colocar o nome, tá certo? Aqui nós temos um leão, tambor, pomba, guindastre. O que é que essas palavras têm em comum? Todas têm o som nasal. Ainda na mesma página, na página 24, vocês terão que concluir, né, o nome ganso e melancia. Na página
25, vocês teriam que colocar o nome representado por cada criança, certo? Essa criança aqui, né, tá falando assim, é utilizado para higienização corporal. O que seria? Dessas palavras aqui, é usado na nossa higiene do corpo. Se você colocou sabonete, você acertou. O número 2 está dizendo assim, vasilha de barro ou metal que serve para cozinhar. Panela, né? Tirar daqui, então a palavra é panela. A menininha, número 3, peça de calçado que cobre os pés. Bota, né? Se você escreveu bota, você acertou. Agora vamos para os desenhos embaixo, né? Que a sequência de vocês, esses daqui estavam em cima, esse aqui está embaixo. Então, número 4 é uma das mais antigas armas de combate que os reis usavam, né? Espada. Se você colocou espada, você acertou. Último, é um objeto cosmético utilizado para pintar os lábios. Se você escreveu batom, você acertou, né? E o sexto e o último dessa página é utilizado para temperar alimentos. Se você escreveu cebola, você acertou. Agora nós vamos para a página 27 também da ficha, onde continua com o número 7, o 8 e o 9. Objeto utilizado nas partidas de futebol, bola, né? E as palavrinhas retiradas da página 25. Calçado, utilizado para patinar e que possui uma lâmina de metal para deslizar no gelo. Patins, né? E o número 9 é um brinquedo antigo, popular em todo o mundo, boneca. Na segunda questão da página 26, vocês vão escrever nas colunas nomes que começam, tá certo? Com a letra P e com a letra B. Ortografia trabalhada agora, letra P e letra B. Você vai escrever palavras que comecem, que iniciem, né, com a letra P e B. É uma resposta pessoal, você vai pesquisar e vai escrever. Na página 27 da ficha, você vai observar os desenhos e vai colocar o nome. Essas duas partes aqui estão iguais às de vocês, certo? Mas as outras não. Então, vamos lá. Primeiro desenho, baleia, pombo, borboleta, barata, pato, papagaio, polvo, pinguim, burro e pavão. Essas palavras se iniciam com B ou P. Então, vocês teriam que circular de vermelho as palavras com P. Então, vocês teriam que circular o nome do pombo, do pinguim, do pato, o papagaio, o polvo e o pavão, com P. E com B, a baleia, iam circular de verde, né? Com P, vocês circulariam de vermelho. Agora vão circular com verde. A baleia, a borboleta, o burro e a barata. São as palavrinhas que vocês teriam que circular com lápis de cor verde. Nós finalizamos aqui a nossa aula de português, certo? E com o símbolo aqui do trânsito, nós temos um guarda de trânsito, né? Orientando o trânsito, para manter o trânsito seguro, com uma placa de sinalização, certo? Então, dois símbolos, né, do trânsito, tanto o guarda, que representa um símbolo muito importante, como uma placa de sinalização. Eu concluo mais uma aula de português. Um beijo e até a próxima aula.